Me considero um nacional desenvolvimentista. Queria saber o que você entende como socialismo democrático. Esse aqui é o terceiro vídeo de uma série que eu estou fazendo aqui no canal, que eu comecei com um vídeo falando que eu era ateu, que eu era socialista e convidando as pessoas a mudarem a minha ideia. Eu sou Matheus, sou educador, estou no 4º ano de filosofia, tenho uma pós-graduação em psicologia social. Esse aqui é o canal Planta Rei, a gente fala de filosofia, religião, sociedade e política. Já deixa o like, se inscreve e vamos logo tratar do tema desse vídeo. Antes de eu me afastar da igreja, eu fiz amizade com um ex-frei que estudava filosofia e eu comecei a ter contato com a filosofia. Isso me ajudou, inclusive, a elaborar melhor os meus questionamentos, né? E a refletir mais. E quando eu fui me afastando da igreja, depois que eu mudei da minha cidade, tem inclusive vídeo meu onde eu explico melhor como foi esse processo, né? Vou deixar aqui na descrição aí. Eu conheci pessoas que eram marxistas, então eu tive o contato com o pensamento marxista, comecei a pesquisar na internet. Junto com isso veio o contexto político que o Brasil foi passando, né, a partir de 2012, né, com a direita tomando o poder realmente ali, né, depois de 2012, com o golpe na Dilma, a ascensão do bolsonarismo e tudo mais. Isso veio vindo junto, e eu também tinha contato com algumas leituras, eu acompanhava alguns youtubers que eram mais liberais, até que eu concluí, né, eu concluí que o liberalismo ele é insuficiente, né, ele tem uma certa importância na história da humanidade, e que o marxismo ele não é contra o liberalismo, né? Eu fui entender que o marxismo, na verdade, ele tenta a superação do liberalismo, por entender que o liberalismo foi uma filosofia que nasce ali no iluminismo, a partir de um conceito abstrato de liberdade, que foi usado para justificar a Revolução Burguesa, né? Então, tentando entender um pouquinho do que aconteceu na história, eu entendi que o marxismo, né? E aí o marxismo ele parte de duas linhas que, para mim, são as que melhor explicam os movimentos da realidade social, que é o materialismo histórico, que é uma abordagem de entender a história a partir da ação humana, da produção econômica do ser humano, e que tudo passa a acontecer a partir disso, né? E a complexidade da sociedade e das relações humanas, elas se dão a partir da necessidade que o ser humano tem de se relacionar com a natureza, mudar a natureza, para desenvolver as suas condições de viver e de reproduzir a sua vida. Tem lá uma teoria de estrutura e superestrutura. Eu não sou um determinista, né? Eu não acho que a base determina tudo, acho que tem uma relação mais complexa. Essa base econômica ela se relaciona com as bases espirituais ou com essa superestrutura, né? Que é a política, a arte, a literatura, a educação, a religião, inclusive. E esse outro conceito que é justamente essa dialética, né? Que é a relação dessas duas questões, né? Esse mundo material, econômico, da prática humana, que está em comunicação com a nossa consciência, com o nosso pensamento, com a nossa produção de significado, com a comunicação que a gente tem com o mundo, com os outros. Enfim, isso é bem complexo, não vou entrar a fundo nisso. Mas eu entendi que o liberalismo era insuficiente. Cheguei a essa conclusão, né? E entendi que o socialismo que já existiu, as tentativas de socialismo que existiu e que não deram certo, tiveram muitos erros, né? Alguns acertos, tiveram muitos erros e que foram vencidas pelo capitalismo, né? Eu não nego isso, o capitalismo venceu até o momento as tentativas de ser transformado, porque a gente entende que o socialismo ou o comunismo, né? Ele será na história da humanidade a transformação do capitalismo numa outra forma de organização social, de produção e política e tudo mais. Então, nesse sentido, eu respondo a pergunta, né? O que eu entendo por socialismo democrático? É a organização dessa superação do capitalismo a partir do conceito de poder popular, né? Porque, para mim, o socialismo é a participação das pessoas, a participação real, verdadeira, da comunidade, da sociedade nas decisões
né, no planejamento da organização social. O que a gente tem no mundo é uma democracia social, liberal, burguesa, que não permite que as pessoas decidam sobre, por exemplo, o orçamento do seu país, né? Você tem uma disputa lá no Congresso, você tem uma elite poderosíssima econômica que faz um lobby direto com o Congresso, e o povo simplesmente, para dizer que vive numa democracia, a cada 2 anos vai lá e vota, mas não tem participação concreta nas decisões, né? Aí discutir isso é uma coisa muito grande, muito ampla, muito complexo. Cada setor da sociedade teria que ser organizado de um jeito. Eu gosto muito da ideia de conselhos, né, onde você tem participações concretas dos indivíduos da sociedade em tomadas de decisões e uma organização realmente democrática, né? Vamos dizer que o socialismo é a inversão, é antagônico à democracia. Eu acredito que, na verdade, se você pensar na democracia liberal burguesa, ok, é antagônico, mas as pessoas acham que democracia quer dizer governo de todos realmente, e não é isso. Na prática, a gente não vê isso acontecendo no capitalismo, né? Para complementar, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, ó, ABC do Socialismo. O capitalismo promoveu o aparecimento de certas formas limitadas de liberdade e democracia, mas impôs um teto baixo, constrangendo a concretização delas. No centro destes valores está a autodeterminação, a crença de que as pessoas deveriam ser capazes de decidir as condições de suas próprias vidas o máximo possível. Quando uma ação de uma pessoa afeta apenas aquela pessoa, então ela deveria ser capaz de se envolver nessa atividade sem pedir a permissão de mais ninguém. Esse é o contexto da liberdade. No entanto, quando uma ação afeta a vida dos outros, então essas outras pessoas devem ter voz nessa atividade também. Então isso, para mim, é o princípio básico norteador do que seria um socialismo democrático, tá? E aí uma última questão, são várias questões, na verdade, eu vou respondendo rapidinho aqui agora, que é do Mistério 99. O problema não é você ser ateu, olha lá, o que eu tinha falado no começo, né? O problema é você ser socialista mesmo. Responda essas perguntas. Se todo mundo ganha igual, independente do esforço, por que você acha que alguém trabalharia mais, inovaria ou empreenderia? Primeiro que o socialismo não defende que todo mundo ganhe igual, né? O socialismo é sobre participação nas decisões e distribuição igualitária. Igualitária não quer dizer igual, mas é que as pessoas tenham a oportunidade, a real oportunidade, né, de partirem do mesmo lugar. E para que as pessoas partam do mesmo lugar, você precisa ter um mínimo garantido para as pessoas, né? E para que você não, para que o capital não se acumule tanto, gerando poder na mão de pouquíssimas pessoas, né? Que aí essas pessoas vão moldar a sociedade. Você tem que ter limites também. Então não é sobre ganhar igual, todo mundo ganhar igual, né? E a inovação e o empreendimento, porque as pessoas inovariam e empreenderiam pelo simples desejo de criatividade que o ser humano tem em si. O ser humano é um ser criativo, né? Os capitalistas, eles são treinados, educados e são bons em gerenciar o capital. Eles são bons em jogar o jogo da disputa, mas muitas vezes as descobertas, as inovações, as questões técnicas, o conhecimento é feito por trabalhadores, não por capitalistas, né? É feito por trabalhadores que trabalham para os capitalistas. Então você muda só a chave do rolê, né? Seria isso, você garantir dignidade para todo mundo, né? Condição de todo mundo ter acesso a estudo, a lazer, a uma vida boa, uma vida digna, onde a pessoa tenha tempo para fazer isso, para desenvolver os seus potenciais. Não é sobre igualar o salário de todo mundo, né? Em países socialistas, a maioria, né? O Estado decide onde você pode ou não comprar, comer ou estudar. Cadê a liberdade de escolha? Gente, mas no capitalismo isso acontece também. Né? No capitalismo isso acontece também. Se você nascer no sertão, numa família pobre, com pouco desenvolvimento naquele lugar, como não teve capitalismo desenvolvido lá, como não foi uma escolha dos capitalistas de levar para lá a reprodução do seu capital, aquelas pessoas também estão sendo afetadas pela decisão de um grupo que tem o poder. Olha Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Camboja, países socialistas. E o resultado? Crise, fome, êxodo em massa. Aí
você trazendo isso para o cenário brasileiro, você está acelerando o Brasil a virar uma segunda Venezuela. É isso que tu quer? Cara, quem defende socialismo não defende os problemas, né? Pelo contrário, a gente pode criticar e aprender com essas experiências, né? E a gente precisa também entender que todo socialismo que existiu, ele sempre existiu sendo sufocado pelo capitalismo que está ao seu entorno, tá? Isso é básico para a gente ter. Então, o socialismo ele nunca se desenvolveu livremente e se organizou livremente. É sempre em estado de guerra e de perseguição. Se tu quer justiça social, liberdade e progresso, lute pelo capitalismo que é melhor, não por esse sistema que já falhou diversas vezes e custou milhões de vidas. Cara, no capitalismo, as guerras que acontecem, todas as guerras que acontecem no capitalismo por causa das disputas dos blocos econômicos, né? Das nações que têm os seus governos defendendo os interesses dos seus capitalistas. Então, toda guerra que acontece no mundo são guerras capitalistas, tá? Porque a base que move isso é essa reprodução do capital. O capitalismo chama capitalismo porque é isso, porque o centro é a reprodução do capital. Então, não pense você que o capitalismo não está, enquanto sistema, o capitalismo não é responsável pela morte de milhões de pessoas, né? Eu tenho para mim que se a gente conseguir o básico do socialismo, que é esse nivelamento de dignidade e este limite de poder, de muito poder para poucos indivíduos, é sobre isso o socialismo, basicamente, a gente consegue melhorar e diminuir muito essa questão das violências, das guerras, tá? Eu tenho essa crença. Gente, acho que é isso, acho que deu para responder. Considere contribuir, né, apoiar o projeto Pantarrey, você pode se tornar membro do canal. A gente está construindo também o Iceberg, que é um núcleo de desenvolvimento de consciência crítica aqui dentro do canal. Vão ser mini cursos temáticos, né? Eu sempre vou estar lançando cursos e postando aulas nesses cursos aqui no canal. Você também pode apoiar o Iceberg pelo Apoia-se, o link também tá aqui embaixo. Gravei hoje, né? Nas próximas semanas aí vai ao ar a última aula do primeiro mini curso, né? Do Iceberg, que é o Crises de Fé, como reconstruir a sua espiritualidade, né? Para quem tá refletindo sobre essa questão da religião, do sentido da vida e tudo mais. E o próximo curso que deve vir vai ser um curso sobre filosofia prática. Então, se você também tiver sugestões temáticas para mini cursos, deixa aqui embaixo no comentário. Compartilhe o vídeo, se não for inscrito, inscreva-se. Valeu por você ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pantarrey.